acordo de não persecução penal e crimes ambientais. Bora lá entender um pouquinho sobre esse assunto? Olá, meus caros, todos bem? Espero que sim. Meu nome é Leandro Eustáquio, sou professor, sou advogado, trabalho com direito ambiental e vamos dar prosseguimento à série Advocacia de Direito Ambiental, onde eu compartilho um pouco dessa minha experiência adquirida há quase 20 anos do exercício dessa profissão maravilhosa que eu amo de paixão. Vamos lá, hoje nós vamos falar, como já antecipei, sobre acordos de não persecução penal e a possibilidade de aplicação desse negócio jurídico para os crimes ambientais. Nós sabemos que a maioria dos crimes ambientais são crimes de menor potencial ofensivo. E o que é isso, né? São crimes cujas penas máximas, pena mínima, pena máxima, as penas máximas não ultrapassam o período de 2 anos, conforme previsão na Lei 90/99, lá do longínquo ano de 1995. E houve alguns institutos despenalizadores introduzidos pela essa lei, repetidos na lei de crimes ambientais, como a própria transação penal, que está no artigo 97, aparecendo para você, para o senhor, para a senhora, aí nos slides da aula de hoje, que fala que para esses crimes de menor potencial ofensivo vai ser possível a transação penal desde que tenha havido a prévia reparação do dano, que é um requisito para a aplicação de um instituto despenalizador, né? A transação penal, ela evita o quê? A denúncia. E, obviamente, se você não for denunciado, você cometer um crime ambiental de menor potencial ofensivo, não há que se falar o quê? Em condenação. Então, a transação penal, ela quer o quê? Evitar a denúncia. A gente já fez um vídeo sobre esse assunto, eu vou colocar aqui na descrição. E aí, obviamente, a novidade não é essa. A novidade é o acordo de não persecução penal introduzido pelo pacote anticrime no final de 2019, que entrou em vigor no início desse ano de 2020, e aí, se a transação penal tem como referência pena máxima, o acordo de não persecução penal, que se aproxima muito com a transação penal, também é um instituto despenalizador, que quer também evitar a denúncia, tem como referência a pena mínima. Então está aí uma diferença entre o acordo de não persecução penal, a ANPP, e a transação penal. O ANPP tem como referência a pena mínima, e o ANPP ele se aplica para, entre outras situações, para aquelas, por óbvio, né, para as quais não cabe a transação penal, para as quais não cabe a suspensão condicional do processo, que é outro instituto despenalizador. E se você já tiver utilizado desses dois benefícios, há que se esperar um intervalo de 5 anos. Tanto o acordo de não persecução penal é um outro benefício que tem lá suas distinções com esses sobre os quais eu já comentei. Bom, e aí? Vamos fazer uma conta, vamos pegar como referência o crime definido no artigo 69-A da Lei de Crimes Ambientais, que fala em elaboração de estudo total ou parcialmente falso, como um estudo de impacto ambiental, que também fica, né, um estudo omisso. Estudo de impacto ambiental tem um conteúdo mínimo, se o conteúdo mínimo não for respeitado, ele é um estudo omisso. E nesse tipo também se encaixa o envio do relatório anual de atividades poluidoras, tema sobre o qual eu falei no último vídeo dessa série, você também pode ver aqui no link da descrição desse vídeo aqui embaixo. E aí, será que para esse crime de elaborar esse estudo aí total, parcialmente falso, omisso, se aplica o acordo de não persecução penal? Perceba que a pena desse crime mínima vai de 3 a no máximo 6 anos. Então, para o acordo de não persecução penal, a gente busca a pena mínima, que no caso é de 3 anos. E aí, obviamente, a própria redação do artigo 28A, né, dada pela Lei 13.964 de 2019, que é o pacote anticrime, o parágrafo 1º fala que para a aferição da tal pena mínima, né, a gente vai considerar as causas de aumento, diminuição e também as qualificadoras. Então, voltando ao artigo 69-A, no parágrafo 2º dele, ele diz assim que essa pena é aumentada de no mínimo 1/3 até no máximo 2/3. Então, como é que a gente acha a pena mínima? Eu pego a pena base, pena mínima básica é de 3 anos, e vou para as causas de aumento e causas de diminuição. Se houvesse uma causa de diminuição nesse crime, eu aplicaria a maior causa de diminuição, que eu quero piso, a pena mínima. Não há causa de diminuição, não.
Em relação às causas de aumento, como eu quero a pena mínima, eu pego o quê? A menor causa de aumento, a menor fração de aumento, que nesse caso é de 1/3. Então a pena base é de 3 anos, aplico 1/3, 3 anos mais 1/3, para facilitar minha conta, dão 4 anos. Como o acordo de não persecução penal fala em pena mínima inferior a 4 anos, e nesse caso a gente chegou a uma conta de 4 anos, para esse crime listado no artigo 69-A, o acordo de não persecução penal não se aplica. Todavia, para outros crimes, desde que não tenha grave violência, violência doméstica, inclusive, há um rol extenso de crimes, inclusive crimes ambientais, aplica-se sim o acordo de não persecução penal. E aí, já encerrando, caminhando para encerrar esse vídeo, perceba o seguinte: esse instituto, para algumas pessoas, não retroage. A partir de janeiro, eventualmente, sim, seria possível a utilização do acordo de não persecução penal. Como a ideia é evitar a denúncia, se já existe denúncia, é o que diz o professor Rogério Santos, não há que se aplicar esse instituto. No entanto, muito embora, contudo, todavia, porém, esse instituto não é um instituto processual penal tão apenas. Ele é um instituto híbrido, ele tem caráter de direito material, porque ele fala em reconhecimento da não culpabilidade, de uma presunção de inocência, e garante o estado de liberdade. Tanto é que ele visa o quê? Evitar a denúncia. Se ele é um instituto híbrido, ele sim pode retroagir, aplicando-se o comando constitucional da novácia legio in melius, a novácia legis in melius, né? Em benefício, em bona parte daquela pessoa que eventualmente tivesse cometido ou tenha cometido o crime. E vale lembrar que aqui não é só construção doutrinária. A Lei 90/99, que fala da transação penal, Instituto, já disse no início desse vídeo, que nunca se aproxima com o acordo de não persecução penal, lá no longínquo ano de 1995, no artigo 90 dela, ela era muito clara. Olha, essa lei aqui, ela não retroage. Então, a lei tentou resolver o problema que o pacote anticrime não falou, ou não tentou resolver. Todavia, esse dispositivo do artigo 90, ele foi alvo de ação direta de inconstitucionalidade lá em meados dos anos 90. E aí o Supremo Tribunal Federal, em um julgado de relatoria do ministro, então ministro, já aposentado há algum tempo, Moreira Alves, da ADI 1719, julgado publicado a liminar, a cautelar, em 97, depois isso foi para a mão do ministro Joaquim Barbosa, reconheceu que aquele instituto, transação penal, era um instituto misto. Então aquela vedação da proibição da retroatividade deixou de ser aplicada. Portanto, se são institutos parecidos, a transação penal, instituto misto, já reconhecido por jurisprudência mansa, pacífica e consolidada do Supremo Tribunal Federal há bastante tempo, acredito que essa orientação jurisprudencial venha a ser aplicada no pacote anticrimes em relação a acordos de não persecução penal, quando isso for levado o quê? Ao Poder Judiciário. Então, se eventualmente você tiver cometido um crime ambiental, para o qual, mais uma vez, não se aplica aqueles institutos personalizadores, como a transação penal, conversa com o advogado da sua confiança e verifica se existe a possibilidade, se é de seu interesse, a utilização do acordo de não persecução penal, que ele pode ser muito útil. Embora eu conheça, o próprio artigo 28A traz a necessidade de uma confissão formal e circunstanciada, que obviamente pode trazer reflexos em outras searas, como a civil e como administrativa. Portanto, não deixe de conversar com o seu advogado, com o advogado de sua confiança. Bom, meu nome é Leandro Eustáquio, como digo, trabalho com direito ambiental há bastante tempo. Espero que você tenha gostado desse vídeo e lembre-se sempre, em breve a gente tem mais vídeo. Bacana? E até uma próxima oportunidade. Muitíssimo obrigado.